Provérbios 20, versículo 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Vou ler mais uma vez. Provérbios capítulo 20, verso 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Amém? Só até aí. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela certeza de que tu estás conosco, Pai, de que o teu Santo Espírito, Pai, é quem nos guia, que é o teu Santo Espírito, Pai, que nos move, que nos transforma, que edifica a nossa vida, que nos exorta, que nos consola. Nós cremos, Deus, que tu tens algo separado no seu coração para o nosso coração. Nos faça, Deus, entender o oculto e o escondido. Ó Deus, que precisa ser trabalhado dentro de nós. Damos liberdade ao teu Espírito Santo para, Deus, falar, nos transformar, mudar a nossa vida, nos fazer ser pessoas melhores. Ó Deus, que as forças que nos envolvem sejam todas elas repreendidas, ó Deus, e que em nome de Jesus permaneça a força do teu Espírito Santo a nos guiar, a nos orientar, a nos fazer viver o teu propósito nas nossas vidas, Pai. Nós cremos nisso, nos assentamos aos teus pés, acalmamos os nossos corações de toda a correria do dia a dia e pedimos a Ti, fala conosco, Pai, nos envolve e nos enche do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, como o livro de Provérbios, como ele sempre nos fala, eles são ditos populares, né? De Israel, que trazem através de aplicações práticas, através de dizeres populares, né? Uma aplicação do conteúdo da Bíblia, do conteúdo de uma vida com Deus, né? Baseado em pequenas frases, baseado em dizeres populares, né? Ou ditos populares. E esse aqui é um, onde ele diz aqui, olha, assim como águas profundas. Né? Quando ele fala do homem aqui nesse versículo, não fala só, né, do homem, fala do ser humano. Não é só do homem, é do ser humano. Então, se é para homem, se é para mulher. Como águas profundas são o propósito do coração do homem, ou do ser humano, como eu te falei. Então, ou seja, existe dentro do coração do homem, com essa comparação que o autor desse capítulo de Provérbios fala, de que o propósito dentro do homem, né? Ou seja, os motivos dentro dele, e eu me desafio a falar, as forças dentro dele, né? Se compara a profundidade, a águas profundas. Então, o que ele quer dizer para a gente aqui, né? Ele quer trazer que a segunda parte do versículo, aquele que é inteligente, aquele que busca de Deus entendimento, aquele ser humano, né, homem ou mulher, que busca de Deus se conhecer, ele vai chegar ao nível onde ele vai descobrir, né, literalmente descobrir, né, tirar um pano de cima, né, podemos dizer assim. Ele vai desvendar, ele vai descobrir, tirar algo de cima para que apareça. Então aqui diz que a pessoa que é inteligente, ela descobre, ela vai atrás de buscar se conhecer, de buscar entender, de buscar em Deus edificar aquilo que está dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. E, em linhas gerais, as pessoas, normalmente, elas não se conhecem. Ela não sabe o potencial que existe dentro dela. Talvez você hoje possa, né, ser até o resultado disso. Talvez o que você é hoje, você jamais imaginaria ser o que você é hoje. Por quê? Porque há anos atrás, há décadas atrás, não sei quanto tempo,
você não se sentia capaz de ser, ou de agir, ou de falar, né? Ou de se profissionalizar, seja em que área for, você não se via como você é hoje. Talvez hoje você pense assim, eu já sou formado, eu já sou um profissional. Talvez alguns anos atrás você não se via formado. Você não se via como um profissional. Por quê? Porque você não se conhecia. À medida que você foi se conhecendo, você foi se descobrindo, você foi verificando, você foi analisando, você foi vendo. O próprio verbo já fala aqui, você foi descobrindo de que você era capaz. Isso em relação ao seu passado. Agora, em relação ao seu futuro, você quer continuar do jeito que você está hoje? Você quer que a sua vida seja hoje da mesma forma como foi, como tem sido semanas, décadas para trás? Por incrível que pareça, há pessoas que sim, que não mudaram nada. Que anos se passaram e hoje a dificuldade, as crises, as lamentações, os murmúrios, a dificuldade ainda é a mesma. E anos e anos e anos se passaram. Deixa eu te falar uma coisa. Chegou o tempo de você se conhecer melhor. Chegou um tempo de, conforme esse versículo fala, como águas profundas, você olhar para dentro de você e dizer assim, eu sou um pecador. E dizer assim, reconhecer assim, eu sou falho nessa área, eu sou fraco nisso, eu caio nisso. Porque se você for esse tipo de pessoa, a Bíblia já diz aqui, aquele que é inteligente, ele reconhece isso. Ele entende que ele precisa mudar. Mas, pastor, muitas das vezes, né, conforme você já deve ter ouvido de muitas pessoas, eu não tenho força. Eu até tento, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo sair dessa situação. Eu não consigo viver fora, né, desses impulsos interiores que tomam o meu corpo, que tomam o meu ser e me faz viver assim. Em outras palavras, eu não resisto a essa, entre aspas, tentação, a essa força que vem dentro de mim e me faz errar. Ora está bem, ora está glorificando a Deus, ora está lá, longe dos princípios, dos propósitos de Deus. E a gente pensa assim, né? Mas isso aí não acontece com todo mundo. Não, é mais natural do que você imagina. Muitas vezes você acorda de manhã cheio de Espírito Santo. E não chega nem no final da manhã, parece que o Espírito Santo foi embora. As lutas vêm, as crises vêm, as preocupações vêm, as dificuldades vêm. E você olha para dentro de você e fala assim, eu não tenho força. E é sobre essas forças que eu quero falar com você. Qual é a força que existe dentro de você? O que tem dentro de você que te impulsiona a você fazer algumas coisas? Ou a não fazer algumas coisas? Que forças são essas? Vamos ver na Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos, então fique bem atento para que você que gosta de anotar, né, porque quando você anota, você grava melhor. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Ela fala sobre, podemos dizer assim, uma primeira força. Vou falar de 3 forças. Essa é uma primeira força que existe dentro de todo ser humano. Olha esse versículo, 2,7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Tudo começa aqui. Agora, Gênesis 3, 24. Então, Deus formou o homem, soprou dentro do homem o fôlego de vida, o homem se tornou, né, alma vivente. A partir de agora ele está vivendo, né, a vida como nós vivemos hoje. Claro que naquela época é um pouco diferente. Agora, o que aconteceu depois? E havendo lançado fora o homem, porque o homem decidiu pecar, pôs a oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante,
que se volvia para todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem, através da atitude, através do pecado, ele deixou de ter comunhão com Deus. Ele deixou de caminhar lado a lado com Deus no Jardim do Éden. E ele recebeu um juízo sobre a vida dele. Olha esse outro versículo, Gênesis 6, 5. Olha o que vai acontecer com o homem. Esse homem pecador, esse homem que, esse ser humano, o homem e a mulher que eles estavam juntos, que pecaram, foram destituídos da glória de Deus, eram alma vivente, estavam ali próxima de Deus, se envergonharam pelo pecado. Deus decidiu tirá-los daquele ambiente por causa da contaminação do erro que eles tinham cometido. E agora em Gênesis 6:5 acontece isso aqui, ó. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má. Continuamente. Vou ler de novo para você prestar atenção nesse versículo. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era mal, era má, continuamente. Então Deus, quando olhou para dentro do homem, o que ele viu? Um coração que era mau. Um coração que o pecado tinha habitado. A questão fundamental aqui é que a natureza humana é uma força que age no interior das pessoas com a tendência a levá-las a transgredir a vontade de Deus. Como o versículo você viu, Deus olhou e ele olhou para dentro do homem e ele não viu nada diferente. Pelo contrário, o que ele olhou dentro do coração do homem, ele viu o quê? Fala comigo, o pecado. Fala comigo, o pecado. Deus olhou para o coração do homem e viu o pecado. O homem agora ele tem uma natureza. Não era mais aquela natureza aonde ele caminhava com Deus no Jardim do Éden. Agora o homem tem uma natureza má. O pecado entrou dentro dele. E essa questão fundamental do pecado ter entrado dentro dele tornou a natureza dele ruim. Ele se tornou mal, como diz o texto ali. Olha o que Paulo escreve no livro de Romanos. Romanos 5,12. Olha o que Paulo fala sobre isso, para que você entenda bem essa força. Que é a primeira força que eu estou falando para você, que é a força da natureza humana. A força da natureza. Não estou falando de capeta, não estou falando de demônios. Amém? Estou falando da natureza humana. O desejo do coração do homem. Influenciado pelo mal, essa natureza brotou dentro deles. Olha Romanos 5,12, o que fala? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Quem foi esse homem? Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então a transferência na multiplicação da raça humana, vindo de Adão e Eva, a natureza humana foi sendo transferida. Aquele coração mau, como Deus falou ali, no versículo que nós lemos de Gênesis, foi passando de filho, de pai para filho, pai para filho, pai para filho, mãe, para filho e tal, e chegou até hoje. Então, em outras palavras, a primeira força que vem dentro do coração do homem é o pecado original. O homem transgrediu e ele se afastou de Deus. Deus olha para dentro do coração, Deus olha para dentro do ser humano, homem ou mulher, e o que ele vê? Um coração mau. Entendeu? Um coração cheio de pecado. Um coração que precisa passar por uma redenção.
Entenda uma coisa, embora sejamos salvos por Jesus, ainda lutamos contra essa tendência da velha natureza que habita dentro de nós. Você pode ter aceitado Jesus, você pode ser, né, o religioso mais fervoroso da sua casa. Ainda assim, você guerreia contra uma força dentro de você que se chama natureza humana. Estou falando do diabo ainda. Vamos chegar lá nele. A natureza humana sempre vai levar o homem para longe de Deus. A partir daí, é traçado dentro da pessoa uma batalha, né? A pessoa, ela nasceu de novo em Jesus, e aí dentro dela começa agora a haver uma batalha. Uma força começa a tomar o coração dela. Porque, para pensar uma coisa, a gente costuma dizer que quando a pessoa se batiza, né, ela nasce de novo, não é isso? Então, tem música que fala sobre isso. O velho homem já morreu, foi embora, agora é nova criatura. Deixa eu te falar, você aceitou Jesus e você parou de pecar? Por que não? A força da natureza humana, ela é tão forte dentro do ser humano, que por mais que você tenha aceitado Jesus, ainda assim, a força natural, ela vai se opor à força de Deus dentro de você. Isso é uma luta entre carne e espírito, dentro de você. Não temos para onde correr. Essa força natural existe. E por mais que você seja, né, como eu falei, muito religioso, por mais que você seja, né, muito catedrático da palavra de Deus, você luta, você peleja contra a sua natureza humana, que é pecaminosa. Você pode estar aqui num domingo, recebendo de Deus, ajoelhar nesse altar, clamar, chorar, pedir a Deus por transformação, Deus te ouve. Mas se você não vigiar, na segunda-feira, a força da natureza humana está te desviando. E muitas pessoas lutam batalha errada, sabia? Muitas pessoas, eu não quero ser aqui o advogado do diabo, né? Tem um filme, inclusive, sobre isso, né? Existe um filme falado sobre isso, advogado do diabo. Eu não quero ser advogado do diabo aqui, mas tem muita gente acusando o diabo de muita coisa que é a sua natureza humana. Segunda força. Então, qual é a primeira força? Repete comigo. Natureza humana. Segunda força. Essa é boa. A ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem ao coração de uma pessoa, essa pessoa recebe o poder e a vida de Deus que gera em seu interior boas obras. Ou seja, a pessoa reconhece a Jesus e agora, quanto mais ela for cheia do Espírito Santo, mais as manifestações da obra de Deus acontecem na vida dela. Por quê? Porque agora a força da natureza está subjugada à força do Espírito Santo dentro da pessoa. Ao levantar a mão e aceitar Jesus, e o Espírito Santo, ao tomar a sua vida e vir sobre você, agora existe dentro de você uma outra força. Não é mais só a força da natureza humana. Agora você tem dentro de você a força de quê? Do Espírito Santo. Deus se expressa através do interior do homem pelo Espírito Santo, gerando frutos dignos de arrependimento. Então, em outras palavras, na sua origem, na nossa origem, a natureza humana, ela sempre vai existir, mas ela fica subjugada dentro de você pela força do Espírito Santo. Vou repetir. A força da natureza humana
ela sempre vai existir dentro de você. Mas quando você aceita Jesus, quando você conhece Jesus na sua vida, a força do Espírito Santo vem sobre a sua vida e subjuga a força da natureza humana dentro de você. E a partir de agora, você não se guia mais pela natureza humana. Você não se guia mais pela força da natureza humana, fazendo do jeito que você quer, usando o seu corpo do jeito que você quer, falando o que você quer, pensando o que você quer. Não, agora dentro de você existe uma força maior, que se chama Espírito Santo. E muitas das vezes, quando você olha a sua velha natureza, quando você vê, quando você deixa que a natureza humana volte e não fique subjugado pelo Espírito Santo, você começa a fazer as coisas segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria carne. E aí a consequência vem, como nós vimos lá nos versículos do livro de Gênesis. Em Gálatas capítulo 5, eu vou ler aqui, que é um pouquinho grande, diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 17 em diante. Você tem a natureza humana dentro de você, né? Amém? Você tem a natureza humana? Sim ou não? Você é desse planeta? Sim ou não? Tem, né? Todos nós temos a natureza humana dentro de nós. Você subjuga ela pela força do Espírito, amém? A força do velho homem, a força da velha mulher, a força que você queria fazer tudo do jeito que você quer, agora não é mais assim. Você aceitou Jesus, agora você tem o Espírito Santo. E agora você se move pela força do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te fala assim, vai para cá, e você não vai, sabe o que acontece? A sua natureza humana está se levantando contra os princípios de Deus. Quando você sabe o que você tem que fazer, e você não faz segundo a força do Espírito Santo, você está se rebelando contra Deus. Você está deixando que a natureza humana tome conta de você. E aí o que acontece? Uma crise. Um conflito dentro de você. Descrito em Gálatas capítulo 5, verso 17, que fala assim: porque a carne milita contra o Espírito. O Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. São duas forças dentro de você. Para que não façais que porventura seja do vosso querer. A carne lá dizendo, né? Você quer fazer uma coisa, mas a natureza humana fala assim, não faz isso não, faz do teu jeito, faz... Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são, olha a lista, obras da natureza humana, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como em outro momento, que eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, olha o outro lado, da força do Espírito dentro de você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Em outras palavras, essas coisas, geradas pelo Espírito Santo, não existe uma natureza humana que seja contra. Os desejos da carne, você viu aqui na lista, Gálatas capítulo 5, verso 17 até 23. Mas o Espírito Santo dentro de você se move em oposição à sua carne, em oposição à sua natureza humana. Então diga assim, eu preciso do Espírito Santo. Todos os dias, fala assim, eu preciso do Espírito Santo. Todos os dias, para vencer a minha natureza humana. Terceira e última força. Isso Jesus nos mostra, né? Através de duas passagens. Aliás, através de várias passagens. Eu resumi duas aqui. Uma fala assim, Marcos 9. E trouxeram-lhe um homem, né? Quando ele o viu, o espírito maligno o agitou com violência e caiu ele por terra, revolvia-se espumando, porque perguntou Jesus ao pai do menino, né? Esse foi o menino,
há quanto tempo isso está acontecendo? Desde a sua infância, respondeu. E muitas das vezes lança ele no fogo, lança ele na água. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que Jesus respondeu, presta atenção. Se podes, Jesus está falando. Se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus dá uma lição nesse homem aqui. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A falta de fé daquele homem. Não acreditava mais de que aquele menino teria uma solução. Por quê? Porque um espírito maligno fazia o quê? Tomava os sentidos daquele homem, desse jovem, né? E fazia o que com ele? Ora lançava na água, ora lançava no fogo. Não era a natureza humana. Preste bem atenção nisso, olha para mim. Não era a natureza humana. Não era a força do espírito. Era a força maligna. Eram entidades espirituais. Uma outra passagem, Marcos 5:1 fala assim: entre mentes chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Terrível, né? E nem mesmo com cadeias, algemas, né? Alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões, em cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia contê-lo, andava sempre, de dia e de noite, entre os sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Quem falou isso? A força dos demônios que estavam dentro daquela pessoa. A influência espiritual que estava dentro dela. Ou seja, aquele homem... Gente, você já deve ter ouvido testemunho por aí. Vivia no meio dos sepulcros. Afastado da família. Entregue. O diabo tomou as forças daquele homem. Não era a natureza humana dele. Não era a força do Espírito Santo dentro dele. Não era a força da natureza humana dentro dele. Era a força de demônios. Igual o exemplo que eu te falei acima. A força dos demônios pegava o menino e ora jogava na água, ora jogava no fogo. E o seu pai não sabia o que fazer. Aqui você vê o homem, né, o demoniado de Gadareno ali, dentro dele uma legião de demônios que tiraram as suas forças, e agora o demônio falava através dele e fazia ele comer lá. Imagina, gente, misericórdia. E quando ele olha ao largo, quando ele olha ao longe, e ele vê os demônios na vida daquele homem, né? E vê, os demônios veem que Jesus está vindo, o que eles falam, né? Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Em outras palavras, aquele homem não tinha mais forças. Os espíritos malignos já tinham tomado as forças daquele homem. E a ação do demônio, a ação maligna, é essa. A força dos espíritos imundos é essa: tirar a sua força. Tirar de você a força do Espírito Santo dentro de você. Para pensar um pouco. Eu não quero ser muito teológico nisso. Mas para pensar numa coisa. 3 forças. Preste atenção. Talvez Deus esteja te dando o diagnóstico da sua vida. Amém? Existe uma unção que cai, né? Basta você ficar atento e tomar posse dela.
Lembrando da palavra, né? De domingo, as suas alianças protegem a unção que cai sobre você. Se você quebrar suas alianças, a unção que cai sobre você deixa de ser uma unção. A gente lembra de Saul, né? Que nós falamos sobre isso, né? No domingo. Vê lá o culto de domingo que você vai assistir, você vai entender. E agora, o que acontece? Para pensar numa coisa. 3 forças. Resume para mim. 3. Você que está aí online e está prestando atenção, coloca aqui para mim, ó. Quais são essas 3 forças? Para pensar. Muitas das vezes você guerreia contra a sua natureza humana. Essa é uma força. A força da natureza humana dentro de você. A força da natureza pecaminosa dentro de você. A segunda qual é? A força do Espírito Santo. Que faz você vencer a força da sua natureza humana. Mas ainda existe uma terceira força. Que toma a vida da pessoa. Que toma os sentidos dela. E essa força quer neutralizar, olha só, é tão, né, vamos dizer assim, é tão cabuloso, né? É tão cabuloso essa situação, porque você imagina uma pessoa que tem a sua natureza humana, que nunca buscou conhecer a Deus, e o diabo trabalha para quê? Para tomar os sentidos dela. O diabo trabalha para que a força do mal subjugue a sua natureza humana. E a pessoa passa a ter dentro dela a força do mal atuando. Gente, abre os noticiários. Não é? Vê aí as notícias que acontecem. Uma pessoa mata a outra assim, ó. Uma pessoa, né, menospreza o outro. Tudo isso está no que eu te falei de Gálatas capítulo 5. Tudo aquilo ali, prostituição, impureza, lascívia, e por aí vai. O diabo atuando em cima da natureza humana. Em outras palavras, não tem o Espírito Santo. Não tem a força do Espírito Santo. Eu quero concluir te dando a chave. A chave é essa aqui, ó. Efésios 2, de 1 a 6. Vou pedir para projetar aqui. Efésios 2, de 1 a 6. Como é que você vence a força da natureza humana, né? E as ações do espírito maligno? Fala assim, eu preciso vencer. Não, feche seus olhos e faça esse momento profético. Fala assim, eu preciso vencer a natureza humana e as ações dos espíritos malignos. Como é que se faz isso? Está aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia. Vamos lá. Efésios 2, de 1 a 6. Vamos acompanhando aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Natureza humana, tá vendo? Concorda comigo? Entendeu? Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito, a natureza humana se filiando ao espírito maligno. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, a natureza humana, né, a força da natureza humana, filiada à força maligna. Está aqui nesse versículo, o que nós lemos ali. Segue. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Aquilo que eu li em Gálatas capítulo 5. Seguindo os nossos desejos e pensamentos. Gálatas capítulo 5. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, graças a Deus, ó, Deus dá solução, né, gente? Deus tem uma solução para mim e para você. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deus deu o remédio. Deus deu a solução. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha o verso 6.
Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Posição de autoridade. Em outras palavras, você ressuscitou em Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você levanta a sua mão e você aceita Jesus na sua vida, a força do mal vai embora. Igual foi embora aqui, ó. No exemplo do menino. Igual foi embora aqui o endemoniado gadareno. Por quê? Porque você agora aceitou a Jesus. Aí a força do Espírito Santo, Deus faz um download da força do Espírito Santo para dentro de você. Você agora desenvolve frutos do Espírito Santo e você vence tanto a natureza humana, tanto a força da natureza humana, quanto a força das entidades espirituais do mal. Você entendeu? Qual força você quer dentro de você? Para pensar um pouquinho. Qual a força que você quer dentro de você? A força da natureza humana? Você acha que você consegue vencer o mal assim? Ou talvez ao contrário, né? Talvez você já esteja, né? Em outras palavras, lutando contra a sua própria natureza. E o pior, agravado, como lemos em Efésios, agravado pela ação do mal. Deixa eu falar para você, só existe uma solução. Sabe qual é? Você permitir que a força do Espírito Santo entre dentro de você, te ressuscite, te faça viver de novo como nova criatura, para que cada vez mais você permita que o Espírito Santo vá entrando em você, vai entrando, e aí você vai vencendo a sua natureza humana. E daqui a pouco você vence os seus vícios. E daqui a pouco você vence tudo aquilo que nós lemos lá em Gálatas capítulo 5. E aí você vai vencendo. E aí você vai vencendo. E aí você vence as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a estas. Tudo que advém de uma natureza humana contaminada pelas forças das trevas. Hoje é o dia. Você fala assim, ó, chega. Amém? E você dizer assim, ó, Satanás, você perdeu as forças na minha vida. Natureza humana, eu não posso fazer isso por você, né? É você e a sua natureza humana. Você diz assim, ó, eu não vou deixar a minha natureza humana me dominar. Eu vou deixar que a minha natureza humana seja mais forte do que a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que quer, você que pode. E eu te convido a você ficar de pé. Se você puder, e você repetir essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Dou liberdade ao Espírito Santo para fazer morada dentro de mim e me fazer vencer dia após dia a minha natureza humana. Rejeito e renuncio todas as ações de espírito malignos que queira mostrar sua força através de mim e das situações ao meu redor. Eu recebo agora a força que vem do teu sacrifício na cruz do Calvário, que venceu e me tornou mais que vencedor. Eu aprendi que enquanto vou sendo curado, eu vou sendo treinado para ajudar outros a receberem a força do teu Espírito Santo dentro deles. Em nome de Jesus. Amém.